Aleluia, aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, vocês que rezam conosco através do canal Meditando a Palavra no YouTube, através da Rádio Liberdade FM, também vocês aqui nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Havaiandava, nesta manhã abençoada que a bondade de Deus nos concede, desta quinta-feira da 12ª semana do tempo comum, hoje dia 26 de junho. Amanhã, com a graça do bom Deus, nós estaremos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e que esta Eucaristia, a meditação da palavra no dia de hoje, seja já uma preparação para esse dia tão bonito que nós vamos celebrar amanhã com toda a igreja. A solenidade do coração que tanto nos ama e que por vezes recebe tanta ingratidão da nossa parte. E amanhã, ao celebrarmos o coração de Jesus, nós somos chamados a rezar de maneira muito especial pela santificação dos sacerdotes, para que eu e juntamente comigo, cada sacerdote do mundo inteiro, sejamos realmente o amor do coração de Jesus no meio do povo santo de Deus. Vejam, meus irmãos e irmãs,
que hoje o Deus Conosco, o livrinho que nós usamos, ele nos convida a rezar pelo progresso dos povos. E casou muito bem a oração que nós rezamos no começo da Eucaristia, porque na oração nós rezamos: ó Deus, que destes a todos os povos a mesma origem e quisestes congregá-los numa única família. Nesse contexto de ódio, violência, guerra e divisão, tanto a oração da Igreja hoje, quanto a primeira leitura, nos coloca diante dos olhos uma verdade que nós por vezes vamos nos esquecendo. E por nos esquecer, surgem as guerras, o ódio e a violência de um povo contra outro povo, de uma nação contra outra. A oração da missa disse: ó Deus, que destes a todos os povos a mesma origem e quisestes congregá-los numa única família. Nós ouvimos na primeira leitura a origem de um povo que será irmão de outro povo e que viverão em guerra. Ismael, o filho de Abrão com Agar. Como Sara não podia dar à luz, então ela diz a seu marido Abrão, fala: olha, se une a minha escrava e pelo menos ela dá um filho para que a gente tenha para quem deixar a nossa herança. Um conselho meio estranho, mas em defesa nossa dos homens, a gente quando começa a bater muita boca com mulher não é uma coisa muito agradável, Abrão então cede ao que pede a Sarai, sua mulher, se une a Agar. Agar, a escrava, fica grávida, e aí a Sarai, que foi quem deu a ideia, vai dizer para Abrão: agora a escrava fica me enchendo a paciência e a culpa é sua. Despede-as a Agar. E Abrão cede a sua esposa e manda Agar embora, grávida de um filho dele. Só que Deus tudo dispõe de acordo com a sua vontade, ouve o lamento de Agar, envia o seu anjo e diz: Agar, tudo acontece conforme o querer de Deus. Volta para casa, porque Deus abençoou esse seu menino. Ele será chamado Ismael e será um povo grande e numeroso. Mais para frente na Escritura, Sarai, que terá o nome mudado para Sara, ficará grávida do Abrão, que se chamará Abraão, e dará à luz um filho chamado Isaque. Isaque dará origem à linhagem do povo de Israel, enquanto Ismael dará origem ao povo ismaelita, que guerrearão muito, e dizem os estudiosos até os dias de hoje. Mas vejam, armam-se em guerra sendo filhos do mesmo Pai. Ou seja, quando nós olhamos para a humanidade com a luz da palavra de Deus, nós vamos reconhecer que todos os povos, embora com culturas diferentes, linguagem diferente, coloração de pele diferente, vivendo em lados diferentes do planeta Terra, nós temos a mesma origem. A Escritura nos diz: não existe língua, terra, povo ou nação que não tenha vindo da promessa de Deus a Abraão. Abraão é o pai de todas as nações. Então, sempre que um país, sempre que uma nação se levanta contra a outra, estão esquecendo dessas duas verdades que a palavra de Deus nos dá. Primeiro, nós temos um único Deus e não existe outro.
Segundo, viemos da mesma promessa. Embora diferente nos povos, línguas e culturas, somos todos descendentes de Abraão, uma família só. Por isso, quando a Igreja insiste em promover a fraternidade universal, nós não estamos inventando algo novo. Nós estamos simplesmente procurando voltar às origens, respeitando cada povo, cada língua e cada cultura, procurando viver e promover em paz a paz, uma vez que a paz vale mais do que a guerra, e na paz todo mundo ganha, quando na guerra todo mundo perde. E aí nós vemos que a raiz de todos os males da nossa vida, a raiz de todos os males no mundo todo, é justamente o viver e construir a própria vida ou uma nação em outro lugar que não seja na rocha da palavra de Deus. Cada vez que eu lanço a raiz da minha vida pessoal, cada vez que eu lanço a raiz, o alicerce da minha família, do meu grupo, da minha comunidade, da minha nação, sobre esta rocha firme, inabalável, imutável, inalterável, que é a palavra de Deus, o destino da minha vida, do meu grupo, da minha família, da minha nação, é outro. Por quê? Por mais que venham as tentações de divisão, separação, ódio, guerra, violência, se nós estamos enraizados na palavra de Deus, nós não nos esqueceremos das nossas origens. E ao não nos esquecermos das nossas origens, nós procuraremos, por Cristo, com Cristo e em Cristo, por causa da nossa fé, não por ideologia, por causa da nossa fé, não por um desejo de universalismo barato, por causa da nossa fé, nós procuraremos enxergar em cada ser humano, em cada povo, em cada nação, não um inimigo a ser destruído, mas um irmão a ser reconhecido. E eu só posso reconhecer o outro como irmão se eu estiver enraizado nessa palavra, porque a única palavra que me ensina que todos nós somos filhos da mesma promessa é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz quem somos, para que vivemos e para onde vamos. E pensemos nesta crise pela qual o mundo passa, essa enxurrada, essa avalanche, essa ventania de ódio crescente, guerra crescente, violência crescente, frutos do pecado, da divisão, do afastamento do ser humano das suas raízes, que são a palavra de Deus. Por isso, hoje, as leituras da missa e as orações da missa se casam muito bem, não apenas para a nossa vida espiritual, pessoal, mas também para nosso exame de consciência. Em que medida que a minha vida está tão alicerçada em Cristo que eu consigo ter estes sentimentos, não de ódio, mas de diálogo, não de divisão, mas de unidade. Em resumo, em que medida que eu consigo ter na minha vida os mesmos sentimentos do coração de Jesus. Vejam, quando nós encontramos Jesus em tantas passagens do Evangelho, ele que vai dialogar com gente que pensa diferente dele, ele nunca incitou seus discípulos ao ódio. Pelo contrário, dialogou. Foi firme com os mestres da lei? Sim, mas não ordenou a seus discípulos que matassem quem pensasse diferente. Jesus
mesmo entrando em terra onde não queriam a presença dele, os samaritanos, conseguiu, conversando com a samaritana, conseguindo desarmar os seus discípulos, entrar pacificamente na Samaria e ali ser acolhido, ao ponto de colocar como modelo de vida cristã não um judeu, mas sim um samaritano. Meus irmãos e irmãs, o diálogo, o respeito, o ser cristão tem a sua origem em Cristo e em mais ninguém. Por isso, peçamos hoje a graça de vivermos de tal modo, alicerçados na palavra de Deus, que é Jesus, que o nosso jeito de ser no mundo promova o reino de Cristo e não o reino da ideologia, não o reino do pecado, não o reino do ódio, não o reino da guerra, mas que a nossa vida, alicerçada, enraizada em Cristo, na sua palavra, seja uma vida que promova e que produza os frutos do reino de Deus, para que esse mundo, criado por Deus, possa viver também de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que vivamos no diálogo, na fraternidade, na busca da santidade, para começarmos aqui e agora a viver o sonho de Deus para a eternidade. Que Maria, ela que mais do que ninguém tem a vida enraizada e alicerçada na palavra, que ela nos livre de enraizarmos e alicerçarmos a nossa vida sobre outra rocha que não seja a palavra de Deus. Que ela nos ajude a jamais edificar a nossa vida, edificar os nossos sonhos sobre a areia das coisas mundanas, mas sempre sobre a rocha inabalável do coração de Jesus. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.